Eu vou ler com vocês João capítulo 21. Hoje eu vou falar sobre voltar. O tema hoje é de volta para o amor. Esse é o nosso tema hoje. De volta para o amor. João capítulo 21, do 1 em diante. Diz assim, nós vamos ler agora, irmãos, até o versículo 11, tá? Vamos ler juntos. Pode sentar, você pode ler sentado aí junto com a gente. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, preste atenção, porque foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Mas ele lhes respondeu, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês vão encontrar. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo disse a Pedro, Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e se lançado ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Pai, obrigado, Senhor. São novas de grande alegria toda vez que nós temos essa consciência da Tua palavra sobre a nossa vida. E desde antes de darmos início, Senhor, formalmente à reunião, nosso culto já iniciou. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que esse momento, o momento da palavra, é um momento de transformação, é um momento de abrir os olhos, é um momento de direcionamento do Espírito para a nossa vida. Então nós cremos que esse momento é um tempo especial. E é impossível sairmos daqui iguais. Noite de ceia, de celebração, de comunhão. Nós te louvamos, te agradecemos. Que nada nos tire a atenção agora, Senhor, da Tua palavra. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar então o tema, irmãos, de volta para o amor. Voltar, tornar a voltar, é uma coisa que nós precisamos aprender quando é hora de voltar. Quando é o tempo de voltar? Não voltar para longe do propósito. Jesus, ele aparece aos discípulos ressuscitado. Os discípulos, eles tinham voltado a pescar. Jesus, ele está aqui para trazer eles e fazer eles voltar para o propósito. Eles voltam a pescar. Pedro, ele faz a frente e diz, vou pescar. Os outros todos dizem, nós vamos com você. Porque
Um desistente sempre leva mais um. Pedro desiste e volta a pescar, e os outros dizem, eu vou com você também, já que está tudo assim mesmo, nós vamos juntos. Eles contam para Jesus no caminho, depois você vê ali os discípulos caminhando, né, e dizendo sobre a história da morte, da ressurreição de Jesus. E eles contam triste essa história, porque eles imaginavam e pensavam do agir de Jesus de outra forma. Eles, quando eles sabem e quando eles estão indo conversando e falando sobre isso, eles vão tristes. Eles vão tristes pelo caminho, vão tristes contando aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles sabiam. Tristes porque eles não era o que eles esperavam sobre a ressurreição de Jesus, sobre a morte de Jesus. E as emoções deles estavam abaladas, estavam tristes, preocupados com o que seria deles depois de terem seguido um mestre, seguido Jesus. E nesse meio tempo não aconteceu como eles esperavam. Preste atenção, porque hoje é uma noite de voltar. E eles nesse inteirinho todo, Jesus aparece a eles. Jesus aparece a eles, e é interessante que eles vão pescar. Há uma pequena desistência, não sei se eles já tinham desistido do chamado deles de pescar homens. Mas o que interessa para nós é que naquele instante eles estavam fazendo algo que não era o propósito de Deus para ele. Deus não tinha chamado eles, o Senhor Jesus não tinha chamado eles mais para pescar peixes. Mas a morte de Jesus e tudo aquilo que aconteceu trouxe sentimentos fora do Evangelho, em desacordo com o Evangelho, em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com a vontade de Deus. Aqueles sentimentos estavam levando eles a voltar da onde eles saíram, a voltar da onde eles não deveriam voltar. Escute, tem lugares que eu não devo mais voltar, e tem lugares que eu devo voltar. Como assim, pastor? Olhe para mim, preste atenção, irmãos. Para onde que eu não devo voltar? Eu não devo voltar para onde Deus me tirou. Eu não devo voltar para onde não é o propósito de Deus. Eu não devo voltar para debaixo da lei. Eu não devo voltar para aquilo que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu não devo voltar para isso. Mas eu devo voltar para o Evangelho. Eu devo voltar para a graça de Deus. Eu devo voltar para o propósito de Deus. E para mim voltar para o propósito de Deus é diferente de eu voltar para onde não é o propósito. Por quê? Porque para onde não é o propósito de Deus, as minhas emoções me fazem voltar. Para o propósito de Deus, a fé me faz voltar. Os discípulos emocionalmente abalados voltam a pescar. Dizem, vamos pescar, já que... Mas o Senhor... Olha, preste atenção. A palavra de Deus diz que eles vão pescar, eles não pegam nada. Jesus diz assim para eles... Aqui é depois da ressurreição, não é a primeira vez que eles vão para uma pesca e não pescam nada. Jesus diz para eles assim: lancem a rede do lado direito. E eles conseguem trazer de volta peixes. A Bíblia diz até o número de peixes ali. Mas é interessante que Jesus já tinha feito isso para chamá-los para o ministério. Você lembra disso? Lucas 5. Jesus chama eles para o ministério após a pesca maravilhosa. Todo mundo conhece como a pesca maravilhosa. Eu costumo dizer que é o chamado maravilhoso, porque aquela pesca maravilhosa culmina em Jesus, em Pedro e os discípulos. Após a pesca, a Bíblia diz assim: deixando tudo, seguiram. Mas antes disso, Jesus diz assim: não temas, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí a Bíblia diz, deixando tudo, seguiram. Eles deixaram tudo, deixaram a pé, tudo que não era o propósito de Deus. Agora Jesus morre.
ressuscitado, Jesus faz o mesmo milagre de quando chamou eles. O mesmo milagre. Muito semelhante. Eles estão de novo. Só que agora tinham desistido do chamado de Deus. Desistido daquilo que Jesus chamou eles para fazer. Quando eles estão ali e não conseguem pescar, Jesus fala de novo: coloquem a rede do lado direito, joguem. Eles trazem de novo, mais uma vez, o mesmo milagre. O milagre de quando eles foram chamados para o ministério. Agora Jesus está fazendo o mesmo milagre para chamar eles de volta. Jesus está trazendo eles de volta para o propósito, de volta para o chamado, de volta para a vontade poderosa de Deus. Eles estavam abandonando: vamos pescar peixe, vamos pescar. Jesus chega ali, irmãos, na mesma hora. E Jesus mostra para eles que eles precisam voltar ao chamado. Escute, quem sabe hoje é um dia de você voltar. É uma noite de você voltar. Voltar, quem sabe, quando você ouviu sobre a graça de Deus e o teu coração acendeu de uma maneira para servir a Deus, para amar a Deus, para servir a igreja. Quem sabe é um dia de você voltar e a se preocupar com aquilo que é importante. Quem sabe hoje é o dia de você voltar porque você agarrou o cântaro e você deixou as outras coisas que eram importantes envolver a sua vida. Você não tem mais tempo para Deus, ou para as coisas de Deus, ou para nada. Você não tem tempo para as coisas que são mais importantes. Quem sabe hoje é o dia de voltar, preste atenção. Hoje você pode voltar. Porque os sentimentos maus e as emoções maltratadas e em desacordo com o Evangelho vão te levar, vão fazer voltar para fora do propósito de Deus. As crianças estão lá estão lá no Ministério Infantil agora, recebendo o Evangelho, recebendo a palavra de Deus. Aqui não tem crianças aqui. Nós somos muito maduros e sábios. Você tem sabedoria de Deus para saber se você precisa voltar. Você tem sabedoria de Deus para saber que você precisa voltar ao propósito, voltar para a fé, voltar para andar em confiança. Que você precisa voltar para o ministério, você precisa voltar para o chamado, voltar para o propósito. Todos nós precisamos ter essa sabedoria e nós temos essa sabedoria de Deus. Jesus chama eles e diz para eles: olha, pesquem de novo, podem pescar, mas pesquem aonde eu estou mandando. É o mesmo, é semelhante o milagre. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês lembram que quando eu chamei vocês eu fiz esse milagre? Eu estou voltando aqui ressuscitado. Jesus veio dos mortos para que eles permanecessem no propósito. Escute, Jesus, ele ressuscitou, ele veio dos mortos para que eu e você venhamos permanecer no propósito de Deus. Jesus não veio dos mortos, não ressuscitou para a gente voltar a ter a vida que a gente quer. Jesus veio dos mortos para a gente viver a vida dele e a vida nele. A palavra de Deus, ela segue dizendo ali, falando no versículo 12, 12 diz assim: Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar. Olha, irmão, Jesus chama eles para comer, se alimentar. Só consegue continuar vivendo no propósito que Deus o chamou quem se alimenta. Tem que se alimentar. Está compreendendo? Tem que se alimentar. Só consegue viver o propósito que Deus chamou você. É por isso que muitas pessoas não conseguem continuar. Olha, o que mais a gente vê é crentes desistentes. O que mais a gente vê são crentes desistentes. Porque toda vez que alguém desiste, eu duvido que tenha a ver com fé, tem a ver com sentimento, tem a ver com emoção. Ninguém diz assim: olha, eu estou na fé e desiste. De nada que tenha a ver com o Evangelho ou com o propósito de Deus. Desistência tem a ver com sentimentos em desacordo com o Evangelho. Os discípulos estavam deixando tudo para trás e voltando a fazer o que eles faziam. Por quê? Por causa dos sentimentos. Escute, quem ouve sobre o Evangelho da Graça
e volta a ter uma vida que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com a palavra, ela voltou para o lado errado. Ela voltou para o caminho errado. Eu tenho que voltar a andar no caminho de Jesus. E o caminho de Jesus, Ele próprio vem chamar. Ele próprio vem chamar eu e você para andar no caminho dEle. E a palavra de Deus mostra ainda no versículo 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. É claro que fica. Quem não está na fé vive um sentimento em desacordo com o evangelho. Olha, se perguntar 3 vezes magoa Pedro, você imagina o que aconteceu com Jesus. Se perguntar, não tem pessoa que se pergunta alguma coisa e já se magoa? Não tem pessoa que já fica, né, emburrada? Porque a pessoa, ela vive sentimento, emoção, vive, sabe, não vive a fé, e toda hora ela sai fora do propósito, toda hora ela sai fora do evangelho, toda hora ela vai para debaixo da lei, sai debaixo da graça de Deus, porque sempre os sentimentos estão fazendo ela caminhar de volta, uma volta contrária do evangelho. Volta contrária do evangelho. Pedro se magoou, e diz a palavra de Deus, se magoou por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. 3 vezes Jesus está dizendo isso. Irmãos, sabe por quê que Jesus está perguntando para ele? Jesus está perguntando para ele mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez. Porque muita gente só nasceu da graça de Deus. Mas o texto do Evangelho diz: cresçam na graça. Não diz nasçam na graça. Tem gente que nasceu da graça, agora ela sabe tudo. Ela não precisa mais ser orientada, ela não precisa mais de nada, ela não precisa mais servir, ela não precisa nada, ela não precisa mais respeitar a família, não precisa nada, ela nasceu da graça. Não. O Evangelho diz: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Cresceu, nós estamos crescendo na graça. Não é só nascer da graça, é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. As pessoas hoje, elas param no meio do caminho porque não querem crescer, porque crescer dói, crescer tem que enfrentar um momento difícil e passar. Quando enfrenta um momento difícil e passa, chega a maturidade. Ontem eu estava ministrando para casais lá em Rolante, e eu disse o seguinte: toda tempestade que chega no relacionamento, que eu passo por ela, que nós passamos por ela, o casamento amadurece. É mais uma maturidade. Chegou outra adversidade, eu passo por ele, mais maturidade. Mais maturidade. Toda adversidade traz maturidade. Os discípulos, eles não aquela adversidade não era para eles parar e voltar a fazer o que eles faziam. Não, era para eles enfrentar a adversidade e amadurecer, crescer, avançar. Preste atenção. Pedro, ele recebe 3 perguntas de Jesus, e é a mesma. Ele disse: tu me amas? Pedro disse: te amo. Então apacenta as ovelhas. Quem chamou você para ir pescar? Tu me amas? Te amo. Mas então apacenta as ovelhas. Quem chamou você para pescar? Tu me amas? Te amo, Senhor. Já estou magoado já de me perguntar, o Senhor não sabe? Então apacenta as ovelhas. Ninguém te chamou para pescar. Escute, Deus já te chamou para um propósito. Agora, por que Jesus diz para ele: tu me amas?
Porque somente quem ama permanece no propósito. Por isso o tema de hoje é volte para o amor. Que quando você volta para o amor, que é o próprio Jesus e o propósito de Jesus, você volta para viver o amor de Jesus. E ele diz, se tu me ama, apacenta. Se tu me ama, permaneça no propósito. Se tu me ama, olha para aquilo que eu chamei você. E não se envolva com aquilo que você pensa que tem que fazer. Se envolva com aquilo que eu chamei você. Você se compromete com aquilo que você ama. Você me ama? Amo, então apacenta as ovelhas. Porque o amor se compromete com aquilo que ama. Nós só nos comprometemos com aquilo que a gente acredita. Nós só nos comprometemos com aquilo que nós acreditamos. Por que sexta-noite, quinta-noite, o pessoal estava aqui arrumando, sexta-noite, saímos daqui 10 horas? Porque a gente se compromete com aquilo que a gente acredita. Quem não se compromete não acredita. Quem não se compromete, ele está dizendo, eu não acredito, por isso eu não me comprometo. Agora aquele que se compromete, ele diz, eu me comprometo porque eu creio, porque eu acredito. Você está comprometido com a fé porque você crê que é melhor andar na fé do que andar nas emoções. Jesus aparecer ressuscitado para eles e de certo modo não deixar eles voltar a pescar. Jesus estava trazendo para eles o melhor. O melhor. Nós muitas vezes, nós queremos, irmãos, toda hora as emoções tentam fazer a gente voltar a ter práticas mundanas, voltar a deixar o chamado e voltar a ter uma vida comum, normal. Eu sou apenas um crente. Não existe apenas um crente. Existe alguém que não se compromete com o propósito. Não existe, eu sou apenas um crente. Não, existe crentes que não se comprometem com o chamado de Deus. Porque todos aqueles que Ele chamou, Ele capacitou, irmãos. Ele deu poder e deu o Espírito Santo. Jesus chega para ele e diz assim, não é para vocês voltarem a fazer o que vocês faziam. Ele faz um milagre para dizer assim, vocês lembram? Lembram desse milagre? Na mente deles é o mesmo milagre de quando eles deixaram tudo para seguir a Jesus. É o mesmo milagre de quando eles deixaram tudo para caminhar para o propósito, não pensando o que vai dar, será que vai dar certo, e as emoções tentando controlar, não. Eles deixaram tudo, eles deixaram o milagre, você sabia? Depois que eles pescam, a Bíblia diz que eles deixam ali, deixam tudo. 2 barcos cheios de peixe. Tem gente que olha para o milagre e se agarra no milagre e deixa o propósito. Mas quem é chamado por Deus e entende o propósito, ele está apto, e ele tem coragem e fé, até mesmo para deixar o milagre e seguir a Jesus. Porque deixar um milagre ainda é menor do que aquilo que você vai viver vivendo o propósito de Deus. Hoje é tempo de voltar. Você está aí sentado, quem sabe dizendo assim, não, pastor, porque eu estou muito magoado, ressentido, eu estou muito... as emoções, você vai continuar como os discípulos, vai pescando. E olha, irmãos, eles estavam pescando e não pescavam. Porque não há resultado em quem está fora do propósito. A pessoa está sempre patinando, ela parece que está dando tudo certo. Não, quem está fora do propósito, o sustento de Deus está no propósito. Lá em Israel, tudo que tem no Antigo Testamento era uma sombra do Novo. Você lembra do Antigo Testamento? O povo estava debaixo da nuvem, no deserto, de dia. De noite, uma coluna de fogo, trazendo luz, calor. Toda a provisão estava ali. Se alguém saísse debaixo da nuvem, não tinha provisão, não tinha sustento, não tinha proteção, morria de frio, morria de calor de dia, não estava protegido, estava fora. Se todos estivessem debaixo da nuvem, quando a nuvem ia, todos iam aonde a nuvem ia. Isso é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Isso é o símbolo do Evangelho. Isso aí é a sombra. O que ele está dizendo? Todo aquele que está debaixo do propósito de Deus tem sustento. Todo aquele que está debaixo do propósito de Deus tem provisão. Todo aquele que está debaixo do propósito de Deus tem proteção. Todo aquele que está debaixo do propósito de Deus tem calor quando precisa. Todo aquele que está debaixo do propósito de Deus tem
Deus andando com ele. Aleluia. Eu e você, quem sabe, às vezes eu converso com pessoas e ela não está ligada que as emoções e os sentimentos estão levando para outro propósito, estão caminhando outro caminho. Ela começou a pescar de novo. Ela está pescando de novo. Você vê que o crente que era crente não é mais tão crente assim. O cristão que era bem não é mais tão cristão assim. As palavras que ele falava antes de conhecer Jesus, começou a falar de novo. Que agora eu estou na graça, eu posso falar o que eu quiser. Que agora eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não, quem disse? Você saiu do propósito, voltou a ser quem era antes. Você voltou a ser quem você era antes de Jesus chamar você. Jesus não chama você para andar num caminho contrário ao Evangelho. Quem chamou foi as emoções dos discípulos. Eu estou triste mesmo, vou ir pescar. Eu estou triste mesmo, vou fazer o que eu quiser. Eu estou triste mesmo, eu vou ficar por aqui mesmo. E a palavra de Deus mostra Jesus chamando eles, mostrando para eles o verdadeiro propósito. Porque aqueles que nasceram precisam crescer e não permanecer onde estão. Glória a Deus. Se você anda no propósito de Jesus, e escute aqui, irmão, hoje é uma noite de ceia, uma noite de celebração, é uma noite maravilhosa aqui no nosso meio. Mas se você entra e sai aqui todo culto, e você está distante do propósito de Deus, porque não é frequentar cultos que faz de você estar no propósito. Você compreender o propósito e dizer, eis-me aqui, eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui para servir, eu estou no propósito. As suas emoções serão abaladas dia após dia, semana após semana. Por que você encontra pessoas afastadas do Evangelho, não querem mais saber de ir em cultos mais? Você pergunta para ela o porquê. Pergunta para ela assim, Jesus brigou com você? Ele disse, não, foi um irmão na igreja. Então, foi Jesus que disse para você não ir? Não, Jesus não falou para mim ir, é que eu me decepcionei. A decepção dos discípulos estão fazendo ele ir para longe do propósito. Ou você olha para a decepção, ou você olha para Jesus. Ou você olha para as mágoas, ou olha para Jesus. Ou você olha para a velha criatura, ou olha para a nova criatura. Ou você decide viver aquilo que Jesus chamou você para viver, ou você vive ainda aquilo que Jesus não chamou você para viver. Mas não é um caminho bom, não é um caminho tranquilo, não é um caminho abençoado. É o caminho que você decidiu. Agora o caminho que Jesus decidiu para você é um caminho de milagres. Quando Jesus chega e eles já começam a obedecer um tiquinho assim, como diz os irmãos lá em Minas Gerais. Você começa a obedecer um tiquinho assim, já pesca 153 grandes peixes. Você começa a viver o propósito dele assim, um pouquinho assim, irmão. E aonde estava ali escasso, já vem a provisão, já vem o sustento. Com que dinheiro que nós estamos fazendo tudo que a gente está fazendo aqui nas reformas? Com que dinheiro? Com o dinheiro de estar no propósito. A provisão de estar no propósito. Provisão de estar... Sabe que até esse dia a pastora estava comentando comigo e a Débora, né? A Débora e a pastora estão dizendo, lembra, mãe, que o pai estava triste assim, com vontade de parar com tudo, há uns 3 anos atrás, acho, né? 2 anos atrás, a Débora estava falando essa semana para mim. E eu estava muito decepcionado, muito mesmo. Líderes tinham abandonado a gente, pessoas que a gente confiava, irmãos, né, que a gente confiava. Enfim, tanta coisa. E eu estava realmente com as emoções abaladas. Mas a minha fé me fez permanecer no propósito. Porque se você olhar para as suas emoções, irmão, você não sai do quarto. Se você olhar para a fé, você continua a passos firmes. Abacuque, ele diz o seguinte, diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não floresça, e ele vem dizendo muitas coisas que eu não lembro agora aqui, porque é da cultura deles, do contexto deles. Ele vem dizendo um monte de coisa, e também não me interessa em gravar versículo também.
ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, no final ele diz assim, mesmo que todas essas coisas não estejam dando certo, funcionando, produzindo, eu me alegro no Senhor. Porque não são as circunstâncias a minha alegria tem nome, a minha alegria é Jesus. Aleluia, minha alegria é Jesus. Glória a Deus. E aí ele segue dizendo, ele não para dizendo, a minha alegria é o Senhor, eu me alegro no Senhor, mesmo que os animais não estejam produzindo nada, mesmo que esteja tudo escasso, eu me alegro no Senhor. E ele segue dizendo assim, porque é o Senhor que me faz andar a passos firmes, e é Ele que me leva até as montanhas, eu subo nos lugares mais altos, é com Ele. Abacuque estava dizendo assim, as minhas emoções, e eu ver as coisas não funcionando, isso não me alegra e não me entristece, que a minha alegria é o Senhor. Ver as coisas não produzindo, isso não me abala, porque a minha alegria é o Senhor, e no meio disso tudo Ele me faz andar a passos firmes. Ele me faz andar a passos firmes, e no meio disso tudo também, Ele me leva aos lugares mais altos, Ele faz eu subir as montanhas. Para quê, pastor? Para me ver de cima, todos os problemas pequenininhos assim, e a grandeza de Deus diante de tudo isso que acontece, de toda e qualquer circunstância. E aí você volta para onde hoje? Eu volto para o amor hoje. Que Jesus perguntou, você me ama? Então apacenta. Eu volto para o amor. Os discípulos voltaram a pescar. Jesus disse, você tem certeza que vocês vão pescar? Você tem certeza que você vai voltar a fazer o que você fazia antes? Não, você volta para viver milagre, volta para depender de mim, volta para andar na fé, volta para mim te levar a estar a passos firmes e subir montanhas, lugares altos. Você volta para o melhor. Olha que interessante, irmãos. E antes disso, alguém já tinha também estado com medo. O capítulo 20, versículo 24, diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Onde é que estava Tomé, irmão? Não sei, pastor, me responde. Não, eu não sei, eu estou fazendo você pensar onde ele estava. Aonde que é para ele estar? Jesus tinha acabado de ressuscitar, era para estar junto. Mas ele não estava. Olha o resultado de quem não está junto. Ele diz assim, quando os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, e colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não creio. Irmão, quem não está junto, dá espaço para a incredulidade. Aonde estava Tomé? Você vê que eu estou falando aqui isso após a ressurreição. Jesus apareceu para eles quando eles estavam caminhando, desistindo, quem sabe, do chamado, do propósito, e indo pescar, e voltando a pescar. Mas antes Jesus já tinha aparecido. Jesus tinha aparecido, mas faltava um ali. E aquele que faltava não estava na reunião, não estava ali. Disse, como que vai aprender se não está ali? Eu estou falando hoje aqui para você, volta para o propósito. Um outro que não veio porque não quis, chega no outro culto e diz assim, que volta nada, eu estou assim, não crê. Não tem como. E não está junto quando Jesus apareceu para ministrar. Quando Jesus estava ali para ministrar. Então Tomé disse, não, eu não creio. Mas Jesus voltou. Porque a misericórdia do Senhor é muito maior do que a sua ira. A palavra de Deus diz que a ira do Senhor dura só algum tempo. Mas a misericórdia do Senhor, 1000 gerações. Esse é um número só para a gente entender a grandeza. Mas a misericórdia dele é eterna, é grande. Mas o Senhor volta ali e mostra para ele, se você quer ver, você quer crer, então veja as minhas mãos. Jesus, quando ele ressuscita, ele faz de tudo para aqueles que andavam no propósito permanecerem no propósito. A mensagem de hoje é porque Jesus está fazendo de tudo para você voltar para o propósito. É porque Jesus ama tanto você que ele está dizendo para você, olha, volta para o propósito. Volta a viver aquilo que eu chamei você para viver.
Volta. Eu quero orar com você hoje. Se põe de pé se você pode.